Então, assim, o ponto mais forte do Sport era a defesa, que tomou menos de um gol por média, mesmo sendo rebaixado na Série A. Era essa mesma miolo de zaga, Sabino e Thierry. E o Sport passou a perder isso. E na hora que o ataque passou a não corresponder, com o Wagner Love chegando num jejum enorme de gols, assim, esse 1,9, eu não consigo imaginar, eu não consigo, do que o Sport jogou, eu não consigo ver o Sport tendo feito mais do que isso não, Celso. Pior que é isso, mestre, porque agora é inevitável a gente enxergar um recorte muito claro e um padrão dentro desse recorte, né? E acontece que, para efeito de classificação, já começa a ficar chato, já começa a ficar enjoado, porque é aquela coisa, podia ter garantido que dormiria na liderança, né? Mas, em vez disso, agora já vê uma aproximação daquele pelotão que vem logo abaixo. Na verdade, como um bloco só. Afinal de contas, o Novo Horizontino, que ainda entra em campo por essa 25ª rodada no sábado, às 18 horas, fora de casa, contra o CRB, caso vença o time de Eduardo Batista, passa o Sport por conta do número de vitórias. E aí, maestro, isso começa a compor um caldeirão, né, que vai promovendo vai ressonando, né? Vai ressoando dentro do elenco e vai tendo reflexo aí dentro da própria performance, né? Celso, voltando pela a última frase que eu tinha dito, assim, o Sport jogou contra o Tombense, fora de casa, contra o Guarani, que estava bem, um dos melhores mandantes e vem tentando G4, e contra o Ituano, que vive seu melhor momento. Não perdia 5 jogos, mas era um time intermediário nessa segunda divisão. O Sport fez um ponto e, repito, eu não consigo achar que o Sport jogou para fazer mais do que isso. A performance caiu. Já tinha... Fora de casa, o Sport o Sport não joga bem há muito tempo, né, nessa segunda divisão. Mesmo nos jogos em que saiu vitorioso. Contra o Londrina e contra o Sampaio Correia, o Sport tem 3 vitórias. O Sport tem para mim, tem uma vitória onde o time realmente fez um futebol todo organizado, ganhou de 1-0 do Vila Nova no jogo merecido, teve a chance, praticamente não permitiu oportunidades ao Vila Nova, conseguiu controlar o jogo, num jogo duro, e ali foi uma boa vitória fora de casa. Contra o Londrina, ganhou, meu Deus do céu, assim, 2 bolas sobradas para Wagner Leva, marcou. Contra o Sampaio, muito mal e ganhou também. Tipo, o Sport tem 3 vitórias fora de casa, mas com uma realmente é muito pouco. Porque dentro de casa tem 11 vitórias, né? Só para falar de besteira aqui, 11 vitórias dentro de casa, desculpa, 10 vitórias, são 10 vitórias, um empate e 2 derrotas. A grande parte dessas vitórias, o Sport foi bem melhor que os adversários. Em alguns casos, assim, faltou um detalhe e ganhou. Tipo, até ganhou um detalhe contra o Novo Horizontino, mas foi muito melhor que o Novo Horizontino naquele jogo. Mas hoje faltou. Em alguns jogos em casa, a performance ficou abaixo. Esse jogo contra o Ituano, não dá para ter erros individuais e coletivos, as duas coisas somadas, da forma como o Sport teve no jogo, com esse peso. Se esse time não responde fora de casa, não dá para entrar de forma tão desconectada com a realidade em tudo que cerca a segunda divisão, como o Sport entrou hoje contra o Ituano. Depois de tomar 10 gols, desculpa, 10, dois gols em 10 minutos contra o Guarani, o mínimo que se esperava era uma conversa para falar, galera, atenção, assim, ó, vamos tentar. Aí o Sport dobrou a aposta, pô. O Sport levou 2 em 5. assim, não só não evitou, como levou de 2 em 10, virou 2 em 5. É bizarro que isso aqui só tenha acontecido para um time que passou uma semana tendo isso na cabeça. Ó, isso já aconteceu, vamos tentar. Ó, dentro de casa a gente vem conseguindo. Não. Aí, assim, o trabalho de Anderson vai ser grande para reconstruir isso aí. Tá Acho que sendo, vai ser um trabalho grande. E não tem muita reposição, porque o Sport não se preparou tanto para essa reta final. Não se preparou. E isso eu temo que vá. Diego Souza, por exemplo, Pois pode é. ajudar o Sport, mas o Sport precisava de alguém para repor Wagner Love. Até de repente, podia ter contratado 2. O Sport vai. O Wagner Love está mal e vai, infelizmente, torcer para ele melhorar. Até o Diego Souza entrar. O Sport não apostou em outro assim, jogador. Assim, é meio bizarro que tenha se considerado. Futebol não é dessa forma. Futebol você considera o plano B e o plano C. O Sport considera o plano A e meio. E olha lá. Exatamente, maestro. E assim, fica preocupante porque vai ficando cada vez mais claro que o esporte está
caindo de performance, enquanto a gente está vendo outros adversários crescendo a performance. O próprio Ituano, que aí, porra, tá longe de entrar efetivamente na briga, ele já mostra uma reação, já mostra uma competitividade de ter imobilizado o Sport ali, e o Sport basicamente não ter tido muita chance, além ali do abafa depois do gol de Ronaldo. Mas é preocupante porque, como você destacou, não tem muita peça de reposição, não tem muito o que fazer. Na verdade, o Sport está perdendo, né, algumas de suas peças, como o caso de Juba. Então, é de ficar o alerta, porque o trabalho de Henderson vai ser de remar contra um momento muito, muito negativo, né? Com esse nível de intensidade, com esse nível de marcação, com esse nível de conexão com o campeonato, não é hoje, não é assim, são algumas partidas dessa forma. Se o Sport não se reencontrar, não perceber que o acesso não está garantido, mas não está mesmo assim. Eu tinha até falado, eu acho que o Sport vai subir, até disse assim, eu acho que o Sport e Vitória sobem e que o Ceará não sobe. Eu ainda acho que o Sport sobe, porque o Sport oscila, já tem oscilado, de repente ganhou 4 jogos seguidos. Mas a questão é a seguinte, uma questão lógica, eu acho que o Sport sobe, porque eu não acho que o Sport vai ter essa atuação contra o Ituano, Celso, 13 jogos seguidos. Porque se isso acontecer, inclusive, ficar até para a terceira divisão, tem 45 pontos ali, veja só, porque não faz um ponto. Se jogar dessa forma, Deus não faz um ponto no campeonato. Então, eu não acredito que o Sport vai ter dessa forma. Mas não basta simplesmente não ter só uma atuação como essa do Ituano. Esse time tem capacidade de ter um acesso mais folgado. O Sport perdendo hoje, ainda é a maior pontuação que o Sport teve em 25 rodadas. E o Sport subiu dos outros anos, subiu 2011, subiu 2013, 19, subiu 2006. E mesmo com essa derrota de hoje, continua sendo a maior pontuação. Então, assim, a campanha do Sport continua sendo uma campanha sólida, mas com a queda de rendimento na qual é preciso entender, pelo menos aceitar. Não, as coisas não deram certo hoje, que não sei o que, a escolha... Não, veja, é preciso entender, só internamente, assim, a gente tá jogando porra nenhuma. Assim, porra nenhuma. Com esse futebol que a gente jogou, a gente não vai jogar nenhum jogo minimamente, nenhum jogo mediano. Contra a Londrina, naquele estágio do Londrina, talvez, ainda estou dizendo, de repente estou falando tanto do Londrina, Londrina vem na ilha ganha também, mas estou falando de uma forma geral, estou só porque o Londrina fez péssimas partidas nessa Série B. De repente, contra o Londrina, mesmo atuação como essa de hoje, o cara ganha do Londrina de repente, que foi o que aconteceu lá no Estado do Café. Mas para os times da zona intermediária já não está bastando. Para os times da zona intermediária já não está bastando. E é preciso que, pelo menos, essas partidas, porque as maiores, pelo menos assim, tirando do Guarani, quase todas as partidas, mesmo as que perdeu, o Sport fez jogos batalhados. Aquele jogo contra o Criciúma perdeu, mas foi um jogo batalhado. Contra o Criciúma, contra o Guarani, que o Sport foi atropelado. Todos os outros jogos ali, naquela área, na turma que orbita a briga pelo acesso, foram jogos duros, então talvez isso puxe o time para cima. Mas é preciso entender que esses jogos intermediários, então, eles têm uma fatia enorme nessa disputa. E tá passando, a fila está passando. Não sei, veja só, eu acho que internamente vai precisar mudar alguma coisa, escalação, postura. A postura foi muito ruim.